quando a gente fala assim, mas então todo mundo é criador? Em tese, sim. Porque quando a gente tá falando, por exemplo, aqui num podcast, tem um câmera por trás, ele tá fazendo um recorte. Ele também tá criando uma imagem, né? Então, ele também é um criador. É que aí as pessoas ficam muito genéricas, falam, mas é isso. Porque a profissão do século XXI é essa. Flintcast, o ponto de encontro da Creator Economy. Em parceria com o LinkedIn, entrevista Marília Marton, secretária de Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Flintcast. Nessa vez, eu aqui com meu amigo parceiro apresentador LG, nessa parceria com o LinkedIn, a gente tem uma convidada que é sensacional, né? Tem muita pergunta que eu quero fazer para Marília, mas primeiro vou lhe dar um alô. LG, seja bem-vindo aí nesse papo. Obrigado, Croca. Estou muito animado de estar aqui nessa troca com vocês. E a gente tem falado tanto de economia criativa e nada melhor do que ter a pessoa que é responsável por movimentar essa economia aqui no nosso estado de São Paulo, que eu vou passar para o Crocas apresentar gentilmente e falar um pouco sobre um resumo do que ela tem feito. Eu fiquei até com medo de como eu ia apresentar, mas tomara que eu tenha feito tudo certinho. Vamos ver aqui. Bom, a gente está com a nossa convidada, a secretária Marília Marton, é secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, e esse nome a gente vai falar sobre ele porque tem algo muito importante de ter sido trazido aqui o termo economia criativa para o nome da secretaria, isso é bem relevante. Ela lidera iniciativas que promovem criatividade, sustentabilidade e inclusão. Ela é formada em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, com mestrado em Cidades Inteligentes e Sustentáveis. Adoraria fazer essa disciplina, inclusive. Possui mais de 20 anos de experiência em gestão pública, se destacando por projetos como o PROAC, editais, fábricas de cultura e a administração de importantes equipamentos culturais como a Pinacoteca, Orquestra Sinfônica de São Paulo. Ela é defensora do impacto social da cultura e Marília une inovação e políticas públicas para transformar vidas. Ótimo, né? Nada como ter alguém assim aqui com a gente. Secretária, muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito obrigado pelo seu... Eu agradeço imensamente a oportunidade, eu fico super lisonjeada de estar aqui hoje, de poder falar sobre economia criativa. Eu acho que a secretaria, ela vem, né, crescendo ao longo do tempo, não é de agora, acho que é uma secretaria que criou um amadurecimento nos últimos anos. Eu já estive nessa secretaria em outros momentos, mas a gente entendeu, inclusive, nesse momento da história, e, né, numa virada de século, numa virada de milênio, que a gente está passando várias transformações, né? As pessoas às vezes não percebem, porque essa nossa história vai ser contada daqui a um tempo, né? Então, para quem está vivendo, não imagina que está vivendo a história. Então, a gente tem conseguido dar para a secretaria logo no começo o tom da sua atividade para esse mandato do Tarcísio foi muito importante. Então, a secretaria, ela chama Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, né? Então, assim, a gente quis botar a palavra indústria também, justamente para que as pessoas entendessem que esta é uma economia com uma cadeia produtiva. Diferente do que as pessoas imaginam, a cultura é uma coisa feita assim, por um bando de gente doida. Não, não é. Cultura é feita por uma conexão enorme, por uma cadeia produtiva que tem inúmeros tipos de profissionais diferentes que se atuam numa trama, numa rede, para poder entregar um produto cultural. Porque, no final das contas, a gente tem um serviço cultural. E a gente entrega isso, obviamente, para a população, porque nós estamos falando de uma política pública. E eu acho que o grande desafio é entender isso como uma política pública, entender a responsabilidade daqueles que não estão no serviço público, que não é, né, que em tese são paralelos ao que eu faço, que também tem a mesma responsabilidade, porque a economia criativa, ela diz respeito a uma produção cultural. Ela é a produção cultural. Então, independentemente dela ser feita pelo público, o privado também tem a mesma responsabilidade. Então, eu acho que a gente vem criando essa... Eu nem falo onda, mas eu falo essa sinergia, né? Essa trama mesmo, Porque onda né? passa, né? E nesse caso não é para passar. Não é. É mesmo uma trama mesmo, como se a gente estivesse construindo uma grande coberta, né? Ou uma grande coxa. Então, uma trama, um grande tecido. Se a gente fosse levar isso para o lado sociológico, né? A gente está falando aqui com uma pessoa que fez sociologia. Eu não me sinto socióloga, me sinto muito mais outras coisas, mas é exatamente o que a gente chamaria de trama social, né? Essas conexões que vão construindo essas relações intersociais e que a gente vive sobre um grande pacto e que a gente vai construindo. Então, tudo isso faz parte do pensamento do que a gente está trazendo para a cultura. E é fundamental. Fundamental, inclusive, porque tem isso, porque há uma rede que é a rede privada, que também,
obviamente é o que vocês fazem aqui, porque essa questão da economia criativa, ela é além do poder público, né? A gente, na verdade, tem que apoiar, tem que dar estrutura, porque ela vai acontecer independentemente da gente estar lá ou não. Uma coisa que você fala muito, secretária, que é a indústria, né? Acho que a gente, como brasileiro, tem uma grande dificuldade de entender que cultura, que economia da criatividade, do creator, indústria criativa, enfim, como a gente batizar o nome disso, ela vem de algo da arte, algo do emocional, mas que também emprega muita gente, né? Emprega, tem um volume. Eu queria ver se você podia contar pra gente o impacto de São Paulo especificamente, mas eu sei que, né, você tem um conhecimento a mais a respeito do Brasil nesse sentido. É, O que essa indústria representa em termos de economia pra gente? acho que a primeira coisa é balizar o que é essa economia criativa, né? Quando a gente está falando de cultura, a gente está falando de uma série de coisas que perpassam por isso, né? As pessoas têm a mania de achar que cultura são só as 7 línguas, né? As 7 artes maravilhosas e Sim. tal. E elas são realmente parte dessa trama. Mas há uma outra linha que complementa. A gente fala de moda, a gente fala de designer, a gente fala sobre publicidade, então a gente fala sobre games, então a gente está falando de muito mais do que simplesmente as 7 artes. É claro que as 7 artes fazem parte, mas hoje em dia elas são muito maiores. A gente tem uma produção cultural criativa muito forte na periferia, que eventualmente não se enquadra. Das fábricas, né, inclusive. Exatamente. E produção que faz parte, né? Essa coisa que a gente fala do rap, trap, que vai. Ele nasce, ele se cria ali. Não é uma coisa instituída. Então, porque a cultura não é instituída, né? Ainda bem, porque nasce, né? Ela vem de baixo. Ela E emerge, né? ela emerge. Então, é sobre isso. E quando a gente está falando sobre indústria, e aí eu acho que tem um pouco da gente ter os signos de palavras, né? Então, quando a gente fala indústria, todo mundo fica pensando, um monte Fábrica. de fábrica, é fabril, né? Então, toda vez que alguém fala de indústria, eu lembro carro, aquelas máquinas passando, sim. e um parafuso apertando, né? Aquela coisa meio Chaplin. Então, assim, a gente pensa nisso. E a gente não entende. Indústria, na verdade, é uma cadeia de produção. Por isso que a gente fala da esteira, né? Então, assim, é uma cadeia de produção. Quando a gente vai fazer um filme, quantos profissionais estão envolvidos? Então, quantas profissões, não é só profissionais, porque não são só pessoas da cultura, são inúmeros profissionais. E quanto isso reflete na sociedade? Eu acho que um estudo que foi feito, e aí a gente fala inclusive sobre essa parametrização de linguagem, para que as pessoas também entendam sobre tudo que a gente está falando, que foi um trabalho primordioso que o Itaú fez, né? O Observatório de Itaú fez, que foi o PIB da economia criativa aqui no Brasil. E aí, esse levantamento, quando a gente faz, e a gente está falando aqui de automóvel, então as pessoas, mas tem nada a ver? Tem, porque o carro em si, ele é um motor. Todo o resto do carro, ele é um designer, ele é um desenho criativo. Claro, nele está embutido uma questão física, por conta da segurança, as curvas que são necessárias para o vento quebrar menos, e tudo aquilo, mas tudo dele é um designer, tudo dele é de um criativo, tudo dele Então, assim, você está muito envolvido, a gente nem consegue mapear tudo que tem a criatividade. Então, eu acho que a gente, quando as pessoas precisam começar a entender que é tão grande, que quando eu falo, 7 milhões de empregos, que foi o que o PIB deu, 7 milhões de empregos é uma estimativa, porque provavelmente é muito mais do que isso, né? 7 milhões é o que foi possível de ser mapeado, porque a gente ainda tem uma outra dificuldade no Brasil, que é KNAI. Por exemplo, designer não tem KNAI de designer, tá, gente? Então, assim, se eu sou um designer de escultura, eu me inscrevo em artes visuais. Sim. É genérico, né? Então, aí o cara fica se acertando. Então, assim, a gente não consegue nem mapear esse tipo de coisa. Então, assim, claro que a Universidade de Arquitetura, ela está formando um criativo. Acho que nesses aspectos a gente não tem nem que ter dúvida. Mas dentro dele tem inúmeros tipos de profissões que saem, inclusive as de designer. Então, assim, a gente não consegue mapear tudo isso. A gente está muito preocupado com isso, né? Eu tenho conversado bastante com o Jader, né? Que é o superintendente do Itaú Cultural, porque é importante para a gente começar a ter dados e evidências para que a gente traga à luz esses números, porque esses números também mostram esses impactos. Claro, a gente está falando de 256 bilhões de reais, 3,6% de PIB do Brasil representa a economia criativa, mas isso ainda não é um martelo batido, porque a gente ainda está
criando essas evidências. Então, a secretaria também está preocupada com isso. E aí a gente vem tomando uma série de medidas, inclusive de fazer essa parametrização de signos, né, de palavras, o que quando eu estou dizendo uma coisa, o que eu estou querendo dizer, para que as pessoas não tenham essa distorção, para que a gente Não possa... tem um ruído. E para que a gente foque no que a gente está falando, né? Então, eu estou falando sobre designer, o que é esta profissão, tá? Eu estou falando sobre publicitário, o que é esse cara? Então, assim, uma série de coisas que a gente precisa realmente pôr em prática. Claro, quando a gente fala assim, mas então todo mundo é criador? Em tese, sim. Porque quando a gente está falando, por exemplo, aqui num podcast, tem um câmera por trás, ele está fazendo um recorte. Ele Claro. também está criando uma imagem, né? Então, ele também é um criador. Então, assim, é que aí as pessoas ficam muito genérico, falam, mas é isso. Porque a profissão do século XXI é essa. E pode ficar negando aí, que vão continuar negando, até a hora que se depararem com uma verdade pura e está posta. Há hoje uma mudança na economia, há hoje uma mudança nos estilos de contratação. A gente está falando aqui, né, sobre um patrocínio de quem está vendo o mercado de emprego, né, e relações trabalhistas mudando. Você tem um outro personagem, que é um outro jovem, né, que não é nós, já tem uma outra formação, que tem um outro sentido de vida, e para essas pessoas as relações vão ser diferentes daqui para frente. Então, não pode ficar negando, não vai... Eu falo que negar é só sentir a dor um pouco mais isso, lá com na mais frente, tempo. porque vai acontecer. E até antes da gente passar para a próxima pergunta, Boa, LG, a gente tem gostei. feito uma pergunta para todas as pessoas que estão participando dessa temporada do Flintcast em parceria com o LinkedIn. E acredito que estar aqui com a secretária da Ótimo, Cultura adorei. e Indústria e Economia Criativa, correto? Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa. Indústria criativa. Falar sobre decretos para que essa Creator Economy seja melhor não só para os criadores, mas também para as marcas e para todos os profissionais envolvidos nesse ecossistema é muito massa. Então a gente tem promovido para que durante essa conversa você pense sobre qual seria esse decreto como presidenta, rainha, como você quiser se intitular. Gostei dessa monarquia aí, hein? Pode escolher ser presidenta, rainha, primeira-ministra. E aí, se for rainha, não precisa do voto, então você assume aqui. Instituído imediatamente. Então você vai pensar aí no final do programa, você vai falar pra gente qual seria o seu decreto, e aí a gente vai passar aqui durante esse papo por outras perguntas que imagino que você já vai conseguir contar um pouco de como você imagina que essa indústria possa melhorar, né? Claro. E acho que até falando nessa questão de melhorar, de capacitação, é muito legal ver esse trabalho que vocês têm falado. Você contou aqui antes sobre o trabalho do Eduardo Saron à frente do Itaú Cultural, da Fundação Itaú. Eu acompanho muito ele de perto no LinkedIn, ele também é um LinkedIn Top Voice, e eu vejo muito sobre o trabalho que ele tem em relação da marca com a cidade, de promover iniciativas trazendo a cultura como primeiro plano. E o que tem sido feito em prol dessa capacitação para que não só creators, marcas também e todas as pessoas que queiram estar perto desse ecossistema possam se capacitar e fazer essa economia girar. Eu acho assim, a gente sempre, quando está falando de um sistema, né, a gente está falando de uma cadeia produtiva, enfim, a gente precisa de fato, eu brinco, a gente fala de trazer grandes eventos, grandes não sei o quê, grandes produções cinematográficas, aí eu falo, bom, tá bom, aí a galera chega aqui e vai contratar quem, né? Porque acho que a gente começa a falar sobre para ser um círculo virtuoso, você precisa ir modelando todas as arestas, né? A secretaria, inclusive, ela é moldada a partir desse olhar, né? Em que a gente olha para a questão da formação, a gente olha para a questão da preservação, e aí a preservação ampla, desde a questão museal, enfim, equipamentos, prédios, tudo aquilo que fala sobre memória, e você fala sobre fomento, né? Então, e você olha para tudo isso e pensa, poxa, essa trama, esse sistema precisa acontecer de forma que um complemente o outro, porque senão você quebra isso, né? Quando a gente chegou na secretaria, eu lembro até hoje, sei lá, era 8 de janeiro, eu já comecei a fazer reuniões, chamar o pessoal, né, os setores, ouvir o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, era uma pós-pandemia, fazia um ano só que a gente estava com tudo aberto, né, porque 23, 22 ainda teve, né, um começo ruim para a cultura, né, para o turismo, isso foi, né, enfim, melhorando ao longo do tempo. Então, bom, agora abriu, tudo está aberto. E aí, o que é esse sistema? Lembrando que essas pessoas passaram por dificuldade. Então, entenderam que também era necessário se recolocar nesse novo mundo,
porque a gente está falando de uma pandemia, nunca mais vai acontecer, pode demorar um século para acontecer, pode acontecer amanhã de novo. Tudo A é gente possível não nesse sabe sentido. agora, né? Quando a gente está perto do ocorrido, a gente tem a memória fresca. Então, Sim. todo mundo preocupado de como ia fazer isso. E uma das coisas que mais me impressionou foi todos, não importava o setor, segmento, linguagem, todo mundo, se era artesanato, se era audiovisual de grandes empresas, todo mundo dizia o seguinte: nós não temos capacitado, a gente não está formando pessoas para esse novo lugar, com esse olhar para isso tudo que a gente está vendo que vai, assim, porque também está batendo na porta, é isso, né? Se você não faz, uma hora vai chegar e vai invadir a tua casa. Então, a gente está vendo o negócio avançando, né? Várias ações, não só do Estado, mas do próprio mercado se movimentando para impulsionar o mercado criativo e tá bom, e aí não tem estagiário, né? Não tem nada, não tem ninguém. E o que é que a secretaria pode fazer? Bom, a gente faz a lição de casa, volta para trás, senta, olha o que a secretaria tem de formação, de programas de formação, e a gente toma decisões difíceis às vezes. A gente descontinuou um programa e lançou um novo programa, que, por sinal, em 3 meses, nem 3, não deu, acho que nem 3 meses, a gente já atendeu mais de 30 mil pessoas, de forma a capacitar para o mercado. Mas a gente está falando de cultura, e a gente não está discutindo o modo criativo dessas pessoas, ao contrário, a gente quer potencializar, quer explicar como são as novas formas de buscar repertórios, porque também tem tudo isso, né? Criatividade não é só dormir, eu também imagino que não sei como que é a cabeça de artista, porque eu não sou, mas as pessoas devem imaginar que a pessoa dorme, aí ela acorda e fala, nossa, eu Tive uma ideia. vou fazer uma escultura, aí sai Sim. assim o Davi, entendeu? Aham. Não sei, não acho que é assim que funciona. Não, Acho que é um certamente não. processo, o processo... eu tive em Cannes Lions esse ano e a gente ouvia muita palestra sobre criatividade, né? E esse ano o homenageado foi o presidente da agência que faz a propaganda da Citroën. Gente, eu confesso, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele era uma figuraça, assim, um cara incrível, assim, no palco. Ele falou assim, gente, ideia é que nem eclodir de um gozo. Eu vou falar aqui, posso te falar, né? Essas coisas. Tem 1 milhão de espermatozoides. 2 milhões, 3 milhões. Mas só um fecunda. Se conseguir. Se conseguir. Então, assim, não é fácil chegar numa big ideal, né? Então, assim, a gente está falando de um mercado de criatividade que é isso. Você pode ter inúmeras produções, mas aquilo que vira de verdade, e as pessoas estão preparadas para passar por essa frustração? As pessoas estão preparadas para pensar nas suas ideias e como elas constroem repertório para melhorar suas próprias ideias? Quem está preparando essas pessoas para esse mercado? Então, quando a gente para e vai olhar para tudo isso, a gente falou, então, o vácuo tem... E, assim, aonde que o governo entra? Porque aí a responsabilidade da gente começar a falar dos decretos, qual é a responsabilidade do poder público? O poder público, ele vem para contribuir. Nós somos num governo liberal. A gente aqui, eu não estou aqui para dar assistência. A minha assistência é a assistência de impulsionar, de oportunizar. O mercado é que se ajusta. O mercado é que ele que tem que se colocar. Então, assim, qual é a minha atribuição? Minha atribuição é criar fortalecimento de formação, preparar esse jovem, ou esse cara que já está formado, mas precisa de uma capacitação, esse cara que está no interior e não tem acesso a todas as coisas. A gente olha para São Paulo nessa nossa gama capital. Mas é Estado, Grande né? Mas eu sou secretário de Estado. É Estado, é. Eu tenho quase 50 milhões de pessoas sob a guarda da secretaria. 645 municípios. Cidades com 900 habitantes. Essas pessoas não podem ser esquecidas ou negligenciadas. Elas têm que ser atendidas. Então, como é que a gente chega até esses lugares? Então, as pessoas falam, demorou demais. Demorou, porque ninguém sabe como que é a matemática para fechar. Sim. Você tem que estar no lugar, porque a gente também não queria uma coisa que fosse tudo online. A gente fala de cultura é gente, cultura é toque, cultura é conexão, cultura é olho no olho. Você pode fazer uma complementação online? Claro que pode. Você pode usar a inteligência artificial, a gente está brincando aqui, claro que pode fazer tudo. Mas cultura não é isso, cultura é gente, cultura é pessoa.
Cultura é ser humano. Esse é o primeiro princípio. Então, precisa ter esse contato. A gente resgatou coisas que funcionavam muito bem e melhorou elas. Tinham programas de formação na área de dança e na área de teatro que eram de grupos, de como eles se sustentam, como eles buscam patrocínio, como eles participam de editais, como eles se viabilizam, como eles criam roupas, né? Então, toda a construção. E mais do que isso, como que você faz seu plano de carreira? Porque você tem altos e você tem baixos. A gente está falando, de novo, de uma população que não é seletista. Ah, se eu for mandar embora, eu tenho seguro-desemprego. Não, e nem quer, não. Nem quer, nem tem E, na verdade, a pergunta... mas as pessoas queriam... Eu vou falar a verdade, eu não acho que essas pessoas querem isso. Eu olho para essa juventude de hoje, quando você fala alguma coisa, eu falo, eu não quero isso. O que a gente tem visto de jovem que fala, não, mas você está aqui fazendo uma carreira. Falo, mas quem disse que eu quero essa carreira? Minha carreira sou eu que vou fazer, então tá bom. Então, a gente está aqui para dar apoio para você. Você quer ser solo? Como é que você cria condições para ser solo com segurança? Então, a gente criou um programa que tem 7 escolas, que está posto, já começou a rodar, ano que vem com inúmeras atividades em todas as áreas, na área desde o artesanato, porque também é isso, a gente tem um artesanato espetacular. A gente não falava de moda, moda é uma coisa que, não preciso falar que é uma indústria, né? Acho que ninguém tem alguma dúvida de que moda é indústria. Moda é indústria, moda reflete sociedade, moda, enfim, é revolucionária. E uma produção incrível que tem no estado de São Paulo, têxtil e de capacidade de desenvolvimento desses designers de moda, né, gente? Né? Enfim, e a gente está trabalhando nesse rumo. Então, tudo isso embarcado naquilo que a gente chama de base de construção. As fábricas de cultura faz parte desse jogo, porque as fábricas de cultura, de como elas foram construídas lá, pensadas, vamos lá, a fábrica de cultura é bom porque eu tive no começo, em 2000, na secretaria, fui embora, voltei em 2011, implantamos as fábricas e volto depois de quase 12 anos depois. Então, assim, eu vi a fábrica no papel, eu vi a fábrica implantando e volto ela madura já. Então, assim, a fábrica do papel não é a mesma fábrica de hoje, porque a população do seu entorno não é a mesma, a questão demográfica mudou completamente. A gente falava em 2011 sobre vulnerabilidade juvenil, claro que ela ainda existe, mas hoje o juvenil já não é juvenil, ele já é um pouco mais adulto. A criança que está lá já estudou, percorreu, já é estagiária dentro da fábrica, você já tem uma outra característica da fábrica. Então, a fábrica também está mudando, por isso que a gente começa a ter sala maker, você começa a ter fábrica de games, você começa a olhar para um outro campo, porque agora essas pessoas começam a te cobrar. Eu fiz aula de dança, muito bem, fiz aula de música, muito bem. Tá bom, e agora? Gostei disso daqui. Gostei de ser criativo. Gostei desse mundo da cultura. E agora? O que eu vou fazer na minha vida? Como eu ganho dinheiro, né? Porque Secretária, ninguém vive de sol. até nesse sentido, eu vejo que existe uma nova expressão que, pelo menos para a maior parte das pessoas, talvez não tivesse sido escutada há muito tempo, mas a gente do mercado já ouve há mais tempo, que é a Creator Economy, né? E eu acho que tem uma certa confusão entre o que é economia criativa e a Creator Economy. Você percebe isso? Se você percebesse como elas estão conectadas uma na outra e dentro desse processo de entendimento da indústria criativa, como que a Creator Economy entra como um papel específico e fundamental para o que a secretaria está fazendo. Dá para perceber pelos eventos que vocês apoiam, pelos parceiros que vocês, né, trabalham em conjunto, o próprio Conde, que é um amigo querido, que trabalha muito próximo a vocês. Meu primeiro pedido é, você consegue separar não sei separar, mas em termos de semântica, o que é um do outro? A gente tem sempre essa dificuldade, né, de difícil, separar. Você falou do Conde, por exemplo, o Conde tem um papel muito importante nas fábricas, né? A gente tem aí uma molecada que é alucinada por ele. Quem não é, né, gente? Ele é Pô, é incrível. difícil não ser. Eu brinco, ele me chama de chefa, eu falo, meu querido, aqui é o Ele contrário. maravilhoso, E a gente até lançou, lá em Austin, a gente lançou o clipe da Quebrada e a gente fez o 20º. São 20, né? Estimulando as produtoras da periferia. Então, produtoras da periferia, com conteúdos da periferia, de artistas da periferia, né? Por isso que a gente fala dessa conexão que a gente tem. Eu acho que as semânticas, né? As pessoas me perguntam às vezes, qual a diferença de indústria para economia?
é difícil realmente a gente ficar explicando. Qual é a questão do creator, né? Então, o que ele é diferente da economia criativa, né? O creator é o fazedor, né? É o que. Eu não gosto de usar a palavra porque aí muda a palavra, porque é difícil na cultura. É o produtor, mas não é o produtor, porque aí as pessoas vão achar que é o produtor Porque no cultural. inglês tem um significado que quando vai Que pro quando vai para o português... português ele não bate. É Então, assim, verdade. e a gente fica assim, mas a gente tenta explicar, porque se a gente não explica os signos, é muito difícil depois você também encaixar nas evidências. Perfeito. E é difícil quando a gente está falando para o público e o público tentar entender. Tanto que toda vez eu vou num lugar, alguém pergunta, qual a diferença de economia para a indústria? Ou qual a diferença de creator para a economia criativa? E aí, assim, eu falo, ó, de verdade, a gente até pede que as pessoas criem esses documentos e a gente possa, de fato, pactuar os sentidos dessas palavras como se fosse um dicionário desse universo que está se estabelecendo. O que eu acho que a gente, na secretaria, de verdade, é claro que o creator, ele vem mais para o fomento do que ele bebe das minhas outras fontes. Certo. Mas ele é um... Nossa, gente, agora até eu fiquei... Vou tentar explicar. A economia criativa, na concepção da secretaria, é tudo aquilo que envolve as relações interculturais. Perfeito. Tá? Então, eu sou um designer... É a indústria inteira. Exato, mas ela vai se conectando e ela vai falando. A indústria, e aí ela entendida como indústria, realmente são as profissões. E como essas profissões estão intercaladas. Porque a economia tem a ver com as relações financeiras, inclusive. Sim. Então, essa é uma coisa que a gente fala. Quando a gente fala do creator, aí eu estou falando do personagem, do ser. E aí, como é que você dissocia tudo isso? Né? Então, assim, quando a gente fala aqui que a cultura não dá mais para se olhar sem olhar a questão da construção desse profissional, e aí, como profissional, não é mais o cara que toca na noite pro prato de comida, tal, não sei o quê, mas é o cara que produz, que senta. A gente tem visto um movimento, por exemplo, na área Fonoaudióloga. Não, fonográfica. Fonográfica. Nas relações fonográficas, inclusive porque você tem as questões agora dos streams, Sim. você tem as questões do uso da música em plataformas de inteligência artificial, as discussões de direitos autorais. Você tem, enfim, a gente está numa série de discussões. E quando eu olho para o Estado de São Paulo em especial, ele criou programas de formação musical em que a gente forma inúmeros músicos por ano, né? A gente tem a EMESP, a gente tem Tatuí, tem a Escola de Música da USESP, e você tem uma orquestra, 2, 3. E onde essas pessoas Pra onde vão? elas estão indo? Então, a gente tem trabalhado muito com eles essa questão da carreira. E aí você falou assim, olha, quando você está trabalhando a carreira, você pode trabalhar na publicidade porque você tem trilha sonora de publicidade. Você pode trabalhar em games porque você tem a questão... Então, assim, na verdade, esse creator econômico, ele vai ter que descobrir o seu percurso e entender qual vai ser o seu foco. E eu estou tentando explicar aqui porque eu queria usar um exemplo, vai. A gente tem um músico que estudou no Brasil, tudo, foi embora, mora em Los Angeles hoje e tal, e a especialidade dele hoje é trilha sonora de games. Perfeito. Que é muito específico. Muito específico. Ele tem um estúdio. Ele tem um estúdio na casa dele. Ele é um cara... E eu fico a última vez que eu encontrei, eu falei assim, mas como que você faz, né, pros caras? Ele falou, tem um programa que você manda pro cara, o cara só pode ouvir uma vez, como se fosse aquela mensagem, né? Porque senão, obviamente, Proteção. ele pode reproduzir e tal, não sei o quê. E tem uma coisa engraçada, você tem que mandar para ele até 59 segundos. E eu vou te contar a verdade. Na verdade, o cara geralmente só ouve 30. Falei, nossa senhora, Deus meu. Porque a música de jogo, ela fica se repetindo. E, no geral, ela não chega a 59, ela chega mesmo a bem menos. Então, assim, gente, esse cara, ele, a indústria dele, ele é o Tudo. chefe dele. É óbvio que ele contrata outras pessoas, mas, no final das contas, ele é um... Eu acho que esse é o grande... Ele é um CNPJ, né?
Ele é uma indústria. Ele é uma indústria, né? Sim, sensacional. Não, eu não sei se eu consegui Não, explicar. eu acho muito interessante essa discussão e eu gosto de ficar escutando porque é um mercado, de novo, muito novo em termos de semânticas, né? Regulamentações. Né, LG, eu particularmente, quando eu penso na economia do creator, né, na creator economy, eu penso numa economia muito específica de profissionais que produzem conteúdo para o meio digital, de algum jeito, né? E aí, nisso, ele faz parte da economia criativa. Ele faz parte da indústria criativa de um jeito, mas ele tem um corte, igual a moda tem um corte dela, igual... Só que ele é meio transversal, né? Então, mas olha, veja, a gente fala da economia digital, né? Enfim, nesse recorte. Eu não vou falar errado o nome, porque confesso a vocês que eu tenho. Mas Vambora. tem agora aquele lugar que os artistas põem as suas obras e ela é negociada de forma digital. Que o Neymar até. NFT. NFT. Então, assim, vamos lá. Sim. No final das contas, ele é um desenhista, Sim. ele desenhou, ele é um artista, e ele pega aquilo e põe no mundo digital. E hoje em dia, esse lugar, inclusive, é usado muito para garantir os direitos autorais da sua obra. Isso que a gente está Tem um vendo. token ali específico que só Exatamente, que a você tem pessoa aquilo. que te autoriza e você cobra para poder ela ter acesso àquilo. Acabei de voltar de uma missão da China sobre inteligência artificial. A quantidade de coisas que nos próximos anos a gente vai sair do físico para ir para esse universo é de um tamanho que, assim, de verdade, o que vai ficar da economia, da cultura, de verdade, o que vai ficar de fora, eu acho que vai ser artesanato. Porque há uma discussão, inclusive, de transformar o teatro também num ambiente digital. Isso me assusta um pouco. Então, assusta todo mundo, assusta Sim. todo mundo. Mas, obviamente, quando você está falando de acesso, porque a gente ainda tem um desafio, né, gente? Quando o VR, né? Quando você põe o O VR. VR, ou uma compra que você entra lá e vê a peça e você paga por ela, Sim, e você tá como se você comprasse seu ingresso, isso. e você assiste na sua casa. Aí você vai falar para mim, pô, mas vai perder a graça do teatro. Tem razão. Só que vamos lá, onde que tem teatro no Brasil? Quem são as pessoas que têm acesso ao teatro? Capital e classe B Por mais que a pra gente dê cima. acesso, vamos lá, a Rouanet dá conta de dizer que tem que ter sessões gratuitas, tal, não sei. Quantas pessoas, entendeu? Porque você tem o tempo do teatro em sala, você tem a quantidade de cadeiras então você tem o tempo dele naquela temporada que ele tá, você tem a cadeira, então você... Vou ter 3.000 pessoas, tá bom, querido, mas só cabe 500 no teatro. É isso. Sim. Segundo, você pode trazer do interior, mas quantas pessoas você vai conseguir deslocar para vir até aqui? Ou quanto dessa peça, ou dependendo do tamanho da peça, se a gente for pensar num musical que só cabe dentro de alguns teatros, ele consegue viajar. Então vai chegar uma hora, e eu vou falar, na China, a discussão, inclusive, é com relação a museus. Porque, de novo, a grande parte do acervo está concentrado nas capitais. Sim. Não é nada diferente do que acontece no mundo inteiro. Sim. Então, quer dizer que o cara que está a 300 quilômetros, ele não tem direito a ver aquele acervo? Eu acho que são discussões muito interessantes, né? Por isso que a gente está falando do creator, então o creator é esse cara do digital, mas esse cara do digital, ele é da cultura. Não, é que da cultura também é do digital, porque nós também estamos nesse embrolho inteiro. Aqui, virou um bololô. E eu acho que quando a gente está discutindo uma série de legislações que estão acontecendo na Câmara Federal, né, no Congresso Nacional, o VOD e tal, nós estamos discutindo exatamente sobre isso. Nós estamos falando, e aí, de quem é o direito disso? Quem está controlando isso? Quem vai metrificar ou quem vai ter autorização para negociar esse tipo de coisa? Eu acho que a diferença entre só mídia digital ou não digital, eu acho que até Não seria esse lugar. eu acho que vai chegar uma hora. Eu não acho que vai chegar uma hora que vai tudo se entranhar. Provavelmente, É muito legal você falando sobre toda essa inovação, sobre trazer a cultura não só para quem está aqui nesse centro expandido, mas para os 650 municípios. 45. 640. Não aumenta, pelo amor de Deus. Já é difícil, LG. Né? Para esses 645 municípios. E você também falou que você acabou de retornar de uma missão na China, e eu queria saber o que tem sido pensado em prol de investimento, de tecnologia, para que esse aumento, essa expansão de tudo relacionado
a secretaria possa chegar em mais pessoas? Eu acho que o VR é uma solução maravilhosa, né, gente? Assim, eu gosto muito. Acho que a gente tá. É claro que a gente está falando de um acesso de um equipamento que é caro, mas a gente tem insistido bastante, né? O Misa Experience agora vai lançar a primeira exposição para circular com óculos, até porque acho que é isso também, as pessoas terem acesso a esse equipamento que não é barato, né? A gente tem eles nas fábricas de cultura já há mais de um ano, não, mais de 2 anos. A molecada lá brinca, recebe conteúdo. O que eu vi na China, exatamente isso, uma preocupação enorme de dar visibilidade e acesso a produto cultural, como, por exemplo, visita nos equipamentos através de realidade ampliada, ter acesso aos acervos, né, quadros, as histórias, enfim, não vai poder olhar a escultura. A gente não pode pôr a mão, então todo mundo vai ver como a gente vê no museu. Eu acho uma tristeza, porque todo lugar que eu vou, quero pôr a mão, e eu lembro que não pode pôr a mão, não pode pôr a mão, mas, enfim, então vai conseguir ter acesso a esse material, né, esse patrimônio, e a gente também pensa isso. Eles estão anos-luz na nossa frente, tá? Assim, eles têm uma coisa de museus conectados, inclusive eles criam um conteúdo de exposições que pegam partes como se a gente fizesse uma exposição, porque quando você vai numa exposição, tem o quadro do fulano, o quadro do ciclano. É diferente de quando você pega uma exposição, aqui está a exposição do fulano de tal. Aí a pessoa põe lá, ela só vê o fulano de tal. Eles conseguiram criar uma conectividade entre os equipamentos, né, entre os museus e os acervos, em que é possível criar exposições com diversos acervos no óculos. Uau. A depender da história que você quer contar. Então, assim, a gente já tá louco, né? Já tô pilhando todos os museus do estado e falando, gente, isso é uma solução. Porque, infelizmente, eu não tenho rodinha para pôr na Pinacoteca. Sim. E as pessoas, todos os paulistas, e não é só os paulistas, todos os brasileiros têm o direito. Incrível a Pinacoteca. Nossa eu acho que é mais do que ter o dever, né? Você tem o direito de estar lá, né? Tem que ter acesso. Agora, como que você dá acesso? É muito legal. Não é só estar de graça, né? Não é só ser de graça. Sim. E você até falou agora do Mesa Experience, que é uma forma de trazer o olhar para a cidade, e até a gente tem a previsão de ter um evento inspirado no SXSW em São Paulo. E o que a secretaria também tem feito, pensando não somente em investimento econômico, mas de trazer o olhar para que São Paulo seja esse hub da creator economy, da economia criativa, como a gente tem no Rio, que acontece o Rio to See, o Web Summit. Aqui a gente tem muito esse lugar de entretenimento, o Rio Innovation Week. Aqui a gente tem muito esse lugar de grandes festivais de músicas que acabam trazendo esse olhar muito para a cidade, mas eu queria saber desse lugar de economia criativa. Assim, acho que a gente está um pouco atrasado nesses aspectos. Acho que São Paulo falta uma feira de inovação e criatividade. Essa era a proposta, né? A gente teve na SXSW ano passado, a gente conversou bastante lá com, né, os idealizadores, enfim, eles também passaram por um processo. Hoje eles têm investidores, então é uma coisa que é mais, oi, tudo bem? Tudo, vamos aí, vamos fazer, tal, não sei o quê. Então, tem lá todo um procedimento, a gente está passando por esse procedimento, mas eu também acho que não dá para ficar esperando aí, enfim, acho que São Paulo precisa fazer. O que eu acho que é legal quando a gente está falando dessa coisa da criatividade, enfim, da tecnologia, da inovação, quando a gente olha para essa juventude, que já vem com o drive virado, sei lá, vem com o iOS 70 instalado, né? Com inteligência artificial, a gente está nos 7, eles estão nos 70. As crianças não nascem já fazendo a 5 dedos, enfim, tem lá às vezes me assusta tudo, mas no final das contas a gente está pensando no mundo para essas pessoas, né? Eu já estou na metade do caminho. Tem uma turma que está vindo e aí a gente fala, então, desse grande ambiente digital, dessa produção feita específica e direcionada, e quando a gente tem um programa de formação que está falando sobre isso, porque também é isso, o músico está se formando para 3 pontinhos. Claro, tem uma série de outras coisas para além daquilo que está no digital, mas
todos eles, no final das contas, passa, gente. Em Uhum. algum momento, todo mundo passa. Eu brinquei aqui com o artesanato. Mentira, porque o artesanato, de uma certa forma, ele também passa. Uhum. Quando a gente está falando de buscar repertórios, de olhar para esse... Há uma série de conteúdos que estão postos nas redes, enfim, que dão conta de também colaborar com isso. O produto final não é digital, Mas promove, né? mas promove muito, promove Muito. demais. Inclusive, as relações de compra e venda de produtos Total, hoje sem passam por dúvida outro alguma. lugar. Então, assim, tanto que no Cult SP Pro, que é o programa de profissionalização, a gente coloca lá uma série de... Tem uma vertente que é governança, sustentabilidade, que é justamente para atrapalhar com questão de marketing digital, como você se porta, né, nesse mundo digital, como é a sua venda digital. Então, assim, tem uma série de coisas que também já estão pensadas para isso. Agora, quando a gente olha para uma feira de inovação, imaginando que São Paulo tem sempre uma alta expectativa, eu sempre fico com medo, né? A gente teve com o Rafael Lazzarini, eu falei, Rafael, sabe qual é o problema? O problema, ele é maravilhoso. O problema é que tudo que vem para São Paulo não dá para ser meio. A gente já de largada é cobrado para Sim. ser um master. Então, assim, quando você chega nesse lugar em que você vai fazer essa grande discussão de que a gente vai ser o porta-voz aí da inovação e da tecnologia de um evento que eu brinco sempre quando eu falo da Casa São Paulo em Austin, que a gente, esse ano, né, porque foi esse ano, falou ano passado, mas foi esse ano, a gente ligava pro cara e falava assim, eu tenho uma... No podcast foi ano passado. Porque tá em Aqui a gente 2025. já tá em A gente já tá no Ah, futuro. então é ano passado. Estamos no Então futuro é ano aqui, passado. Então, secretário. assim, quando a gente tá falando do ano passado, que a gente ia falar com as pessoas, a gente falava assim, eu tenho uma coisa boa para te falar. Ah, o que que é? Ah, era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Era quase a música do Toquinho, porque não existia essa casa. E foi o lugar mais legal E do foi o lugar SX. mais legal. Mais Então, assim, legal de longe. quando a Não gente tô fala falando de... porque eu tô na sua frente, não. Eu Não, realmente imagina, a achei gente mesmo. teve pesquisa, Achei né? mesmo, foi Foi incrível incrível, mesmo. foi assim, e de Incrível, verdade, incrível. superou todas as expectativas. Aí você aumenta a Sim, expectativa do ano, sim. né? Desse ano Super. agora, que vai ter a casa de novo, mas... E aí, quando a gente tá falando de um evento que a gente vai montar 26, e começa assim, e aí? O que nós vamos pôr? Não vem com essa coisa, tipo, vamos dar um puxadinho aqui. Não tem puxadinho em São Paulo. São Paulo não há puxadinho. São Paulo você tem que fazer uma coisa para estourar a boca do balão. Referência, né? E aí a gente criou aí uma sequência de falas e abrir, né, para ouvir o mercado, o que é que está esperando desse Uhum. lugar, porque a gente vai ter que estourar, né? E aí aquela brincadeira, mas a gente estoura porque vai trazer um grande speaker? Não sei se é um grande speaker. A gente estoura se a gente tiver, sei lá, uma grande... Experiência, Não, sei lá, uma revelação futurística, né? Porque eu gosto dessas coisas. Sim. A SXSW tem umas coisas. Falou, aquela moça que fala das projeções do futuro, que todo mundo que faz uma fila. Já fica uma fila. Uma pra ver. fila, sei lá, como a palestra é 4 da tarde, do meio-dia você passa, já tem fila. Eu falo, eu ia passar assim, eu não quero ouvir, porque tem coisa que é melhor não ouvir, gente. Sim. É melhor não saber, porque é desesperador. Mas será que a gente vai tentar promover um grande... Eu não posso contar tudo. Será que a gente vai tentar promover... Tá com spoiler aqui, hein? Ela tá já... Eu queria saber tudo. Eu Será que a gente vai aqui contar uma grande reviravolta no universo? Não sei, enfim. A gente estava falando da chuva de meteoro, falei, será que é isso que a gente vai contar? Vai cair um meteoro, aonde ele vai cair e tal? Então, assim, mas tem que ser uma coisa que seja extremamente inovadora. Claro que a minha experiência, por exemplo, ter estado na SXSW, esse ano eu acho que uma feira que me surpreendeu muito, falando aí nos criativos, aí todos os criativos, né? Porque lá todo mundo tá na Lions. Sim. Que teve algo específico para Creator, né? Foi o primeiro ano que teve. Mas, gente, também imagino que no mercado da publicidade há também um momento em que a água está batendo. Porque o mundo também deu uma mudada, né? Acho que a gente sabe, os preços dos horários publicitários mudaram. Uhum. O que é mais caro ou mais barato hoje?
Então, é um mercado que está em mudança. Então, lá tinha muito essa pegada. E engraçado que uma coisa que eu nunca imaginei que Lions tivesse, mas isso já tem há muito tempo, pode ser da minha próprio desentendimento da área de publicidade, é toda aquela parte de designer, Aham. que é inacreditável que se está se pensando em Cursos designer. também começaram a fazer, vários School, né? masterclasses, Lion School. School. Mas assim, a parte de publicidade, gente, os caras pensam, tipo, materiais. Tinha uma caixa de pizza, não vou falar os nomes aqui para não fazer. Que Mas pode Fazer um fazer, jabá. gente, não tem é problema. o jabá, não. né? Nenhum problema. Era uma caixa de pizza da. Ai, é melhor não falar o nome que eu não vou lembrar. E tinha uma tampinha. Uma tampa de garrafa, assim, de refrigerante. Quando você abre a caixa, faz. Olha só. Cara, eu falava, é mentira. Eu ia todo dia lá e fazia assim, só pra ouvir. Que não é possível isso aqui, quebrou, essa coisa não vai. Sim. Nada, virou, tipo, era um material. Então, assim, a gente tá falando isso, papel. Uhum. Aí você tem a área do digital. E do digital a gente viu muita coisa acontecendo no Oriente, Sim, então muito na forte. Ásia. Então, os caras Indonésia. estão indo. Então, assim, aquilo que a gente tá achando que tá acontecendo aqui, tá um pouco acontecendo do outro lado lá. Então, assim, a gente viu muita coisa do Japão Uhum. acontecendo nesse mercado publicitário das redes e, assim, das inovações. E aí, quando você está falando de uma feira vir para São Paulo, foi o que eu falei, não dá para só ser. A gente vai ter que fazer uma coisa bem ampliada. Uma super curadoria, né? Eu tenho uma notícia para lhe dar, secretária. Você vai virar presidente agora, tá? Tem uma faixa chegando aí colocada, sua faixa, receba sua faixa. Passa rápido o podcast, né, secretária? Você vê, a gente podia Eu ficar. nem falei metade, não A gente, tem. a gente Vai ter que queria trazer saber ela o quê? pra terceira Não temporada, tem Nossa, gente, gente, jeito, não cara. contei É metade, não falei uma nem das loucura. minhas missões internacionais. Eu quero ouvir Então- das missões internacionais. Antes da presidência, a gente faz isso. Eu gostaria muito de ouvir isso e fica aí rapidinho que a secretária vai fazer o decreto dela já já. Me conta das missões internacionais, Olha, a gente secretária. tem um programa na Secretaria chamado Creative SP, né, que é um programa de internacionalização da produção cultural. E a gente faz durante o ano, esse ano foram 10 missões, em que a gente seleciona produtores, enfim, artistas, produtores, e leva para apresentar para o mundo. A gente quer ir, secretária. Quando você quer ir também? Eu quero ir também, A eu quero ir também. SXSW é uma delas, É assim, que a verdade. gente leva 10. também, né? Cannes Lions, Cannes Cinema, Berlim é a primeira do ano. Espetáculo. Berlinale é a primeira que a gente começa. A gente tem Frankfurt, que também, Sim, né? A gente ótimo. está falando do mundo digital. Olha que a literatura está super passando por um momento em que tá. Eu tive muito com as meninas da Audiobook, né? Uhum. Então a Amazon também tá vindo aí nessa coisa. Aí a gente volta nos direitos. Artistas, vozes, palavras. Então, assim, a gente tá falando do decreto, o decreto vai ficar grande, viu, gente? Então, a gente tá falando. As pessoas estão lendo de forma diferente, né? Uhum. A gente tem uma inovação, que é o tal do slam, É. que é uma coisa que é, enfim, Super. fantástica. E por conta disso que o Machado de Assis, no TikTok, virou Voltou febre aí com muito. todo. Não, já é uma A maluquice isso. BookToker tá fazendo public post para Livraria da Cultura, alguma dessas livrarias contratou ela para fazer. E hoje ela fez um post sobre a Fernanda Torres. É isso, gente, assim. Então, assim, esse universo, por isso que eu falo, o creator, na verdade, ele é inserido na cultura, mas a cultura daqui a pouco vai estar lá dentro todinha, porque tá todo... Não tem como, é Uhum. natural que a gente vai conseguir acontecer isso. E como as pessoas começam a escrever livros, também a partir desse olhar, desse mundo digital, Claro, né? sim. Mais como uma telenovela, Uhum. né? Mais como um conto, mais... Então, assim, acho que tudo isso vai transformando o mercado. E a gente faz Frankfurt, né? A gente faz a Omics, né? Que o ano que vem, inclusive... Que esse ano, inclusive, é na Finlândia, Que legal. né? Então, que é legal. um mercado da música maravilhoso. E a gente fez o Fringe. E, claro, gente, a gente tá falando aqui de tecnologia, inovação. A Gamescom, que a gente tem a GDC também, mas a Gamescom, que é a maior do mundo. E que a gente trouxe em 2024 para São Paulo. Sim. E conseguiu ser maior do que o terceiro ano de Singapura. Olha só. E a gente tá falando da Ásia. Assim, realmente, assim, a gente está entrando num mercado em que a gente entende que há um empreendedorismo cultural.
acho que a gente Muito forte. pode usar esse termo agora, né? Um empreendedorismo cultural muito forte, em que você tem as pessoas pensando realmente em como elas atuam no mundo físico, no mundo Não, e virtual, é no muito mundo... importante levar para os lugares, porque traz repertório de volta para cá. E a gente, às Exatamente. vezes, né, secretária, percebe o quanto a gente é ótimo. Porque o brasileiro tem uma mania de achar que a gente faz coisas com uma qualidade menos interessante. E quando você vai para Complexo fora e de vê, não vira-lata, é? E quando você vai para fora e vê determinadas, você fala, mas olha, a gente faz isso muito melhor no Não, Brasil, isso é impressionante como a gente né? tem, né? Eu fiz a missão para a Ásia, claro, Uhum. tem uma série de coisas que a gente viu lá super bacanas, tem coisas assustadoras, enfim, tal. Exatamente. Mas tinha coisa que a pessoa, aqui é tudo autônomo. Eu falo, gente, eu tenho uma empresa em São Paulo Exato, a gente já que tá é muito à frente. São Paulo, 50%, principalmente, é 50%. Você não precisa ir até a China para ver, né? A gente tem uma empresa no interior de São Paulo, 2 horas daqui, que tem toda uma parte de logística 100% automática, né? automatizada. Automatizada, né? Com mais de 90 robôs trabalhando. Não está longe, está só 2 horas É daqui, isso, é entendeu? Então, isso. assim, é claro, a gente vai lá ver como que constrói, como que na verdade, a missão falava da inteligência artificial, e acho que a gente também tem essa discussão no âmbito do criativo, né? Sim. O que é que essa inteligência artificial está fazendo? Ano passado, na SXSW, a gente viu lá aquele negócio que você chegava, não sei se você chegou a visitar, no espaço do Japão, Aham. que tinha lá 4 telas de tablet, Sim. e aí ela fazia 10 perguntas e não sei quantos segundos subia um filme Olha que com música, então maravilhoso. assim. Sensacional. Então a parte de conteúdo criativo também está passando. Claro que você sempre vai ter o humano, Sim. graças a Deus. Se não tiver em algum momento, também não vou estar mais aqui. Acho que a Matrix vai demorar para ela ter Não, autonomia. sempre vai ter, não tem como, né, Eu secretária? espero que não Não, eu aconteça, acho né? muito difícil, porque o próprio policy das inteligências artificiais eu venho usando muito. Então, por exemplo, eu tentei escrever um roteiro. E quando você vai escrever um roteiro, quando você pede determinadas coisas, eu quero um personagem que é racista, por exemplo, ele não vai deixar. Não deixa, porque o policy não deixa aquilo É. acontecer. Então, ainda não sei como isso vai ser resolvido em termos de futuro, ou de quase futuro, né? Quase aqui na frente. Mas hoje em dia, com o que se existe, que já é muito sofisticado, não tem como, porque o que a gente consegue raciocinar como ser humano, da ficção, ter aquela Da personagem, porque ela criatividade. gera, né? Então, acho que ela é uma aliada muito forte, é muito forte como aliada. Mas essa infraestrutura humana, infraestrutura humanística, eu acho que é onde Não, e vai que ter que ser seja feito, né? e acho que é desse jeito, né? E o grande segredo, acho que agora, da responsabilidade do Estado é como as pessoas vão usar isso, Claro, né? claro. Então, a gente parte para o decreto. Eu acho que o grande lugar do decreto é a gente poder, enquanto poder público, Aham. né, instituir como é que as pessoas vão usar primeiro esse espaço, que é um espaço extremamente democrático e livre, de forma responsável, Uhum. e como elas vão estar preparadas, e aí é o serviço de como se prepara, né? Então, um programa de preparação Isso é bom. em que a gente prepara as pessoas para usar isso com esta consciência, né? A responsabilidade de uso e a responsabilidade dos seus conteúdos, de Uhum. quanto você coloca ali. Porque, no final das contas, de forma individual, todos nós somos responsáveis por aquilo que a gente faz. Se a gente acredita numa sociedade melhor, a gente precisa acreditar que o ser humano tem responsabilidade de se autogovernar. Uhum. Eu sou acredito na anarquia ainda, mas assim, a gente precisa entender que cada um de nós, para ter uma sociedade melhor, precisa, de fato, criar conteúdos com responsabilidade. Não, isso não é censura. Uhum. Você acabou de falar, num roteiro eu posso criar um personagem racista, Uhum. um personagem misógino, um Uhum. sexista, não importa, porque ele vai ser um personagem fictício Claro. para contar sobre uma realidade triste, seja ela, a gente espera que quando for criar o seu, seja para o passado, olha, lá Exato. atrás E tinha que isso, provoque e algo que de provoque educação um naquela pessoa. conhecimento para Exato. que isso não se repita, porque no final das contas, saber sobre a história é, Uhum. em certa medida, não só conhecê-la, mas na parte ruim não deixá-la se Certo, repetir certo. e na parte boa reproduzir. Perfeito. Essa é a grande mote, né, de ter uma cultura. Claro. O que eu acho que é um bom decreto é isso. É a gente ter aí
uma construção de pessoas preparadas. Então, uma responsabilidade do Estado é como formamos pessoas, né? Então, dá conta de formar essas pessoas com responsabilidade para esse novo mundo. Secretária, eu vou lhe pedir para olhar para a câmera 1 E ali falar para e eles. dizer: eu sou a secretária Marília e eu sou a presidenta da Creators Economy agora e o meu decreto a partir de hoje é tal, 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 tal. Bom, eu sou a Marília, sou secretária da Cultura. Estão me nomeando presidenta. Eu tive 2 votos aqui, então, por unanimidade, eleita. E para Economy Creator, eu confesso a vocês que o mais importante e é fundamental é a gente preparar as pessoas para esse novo mundo. Esse novo mundo que vai abranger todo mundo, num determinado momento, não só os criativos, mas todas as pessoas, porque realmente vai ser uma nova forma das relações sociais que a gente vai acabar tendo e como a gente se comunica com as pessoas. Então, eu acho que a grande responsabilidade dessa, né, presidenta eleita aqui por unanimidade é propor uma formação para esse novo universo. Tem o meu voto. Então, depois dessa. Quero, já sim, assina já assina. esse decreto e já começa liberado Porque no dinheiro final já das para isso. contas, deixa eu dizer para vocês, no final das contas, se todo mundo tiver essa responsabilidade, nem É precisa, verdade. não precisa de controle, Sim. não precisa de censura, não precisa bloquear perfil, não precisa nada disso. Educação, né, secretária? Acho que quanto Não mais tem isso jeito. Você pode ver que a acontecer- gente roda, a gente sempre vai bater na formação. Genial. Na educação mesmo, né? Que é o que a Flint acabou fazendo muito, né, É o Crocs? que a gente tenta fazer. A Flint é um selo de edutainment que ela tenta trazer a linguagem da comunicação em redes sociais e produção de conteúdo para profissionais de todas as carreiras. Veja, a gente né? está Isso é com muito uma coisa importante. crescente na secretaria, que é a websérie. É isso aí. E para produzir, você tem que saber roteiro para aquilo, Por isso que eu produção, tem falo, não todo. tem jeito. A gente vai voltar pro analógico. Vai ter, né? É, Vai ter que ter o analógico, porque Tem o que IA ter. pode te ajudar, mas na hora de roteirizar Não você tem vai ter que jeito. sair, porque você vai ter que... E conhecer a cultura, né? Pra saber qual é o personagem que você constrói, qual é a As referências, figurina, né? a referência, Não não é Aí fundamental. a questão das missões internacionais, você tem razão. Ela transforma o seu olhar. Ela faz você depurar melhor o olhar da tua casa. Uhum. Porque quando a gente olha muito para nossa casa, você para de reparar. Super, achar Quando boa ou você não. sai, você volta e fala, pô, mas minha casa não é boa, Isso gente. aqui é legal, né? Isso aqui é legal. É quando a O gente Brasil é muito viaja, né? legal, Igual eu quando a gosto gente muito do viaja e Brasil. quer deitar na nossa cama, nada igual, né? Eu sou travesseiro. Não tem outra. Então, é isso. Falta do meu chuveiro, na verdade. LG, chegamos ao final. Se quiser se despedir da turma, agradecer a secretária, vamos nessa. Depois dessa aula, eu queria agradecer aqui em nome do LinkedIn, em nome do LG mesmo. Foi uma aula aqui e acho que é muito legal ver que a secretaria tem trazido todo esse fomento, tem feito muita coisa, tem feito missões, né, fora do país para fomentar essa educação que no final do dia é extremamente importante para essa indústria. Então, obrigado, Crocas, e muito obrigado, Marília, pela presença aqui em mais um episódio do Flintcast em parceria com o LinkedIn. É isso aí. Não, gente, eu que agradeço imensamente a oportunidade. Assim, para mim é muito prazeroso poder falar sobre o que a gente está fazendo, e mais do que isso, poder trazer para vocês o que é produto da secretaria. Não é só da secretária, né? É um conjunto de pessoas. A gente tem mais de 60 equipamentos, assim, é uma loucura aquela secretaria. As pessoas imaginam que é uma coisa. Eu brinco que meus amigos, né, meus colegas de trabalho, os outros secretários, bom, a Secretaria da Cultura só tem festa. Eu até gostaria que fosse só isso. Festa é o que eu menos vou. E festa dá dinheiro, viu, gente? Não, E e empregos fora e isso, dinheiro. festa dá muito dinheiro. É, isso Mas aí. é o que eu menos vou, É viu, sim, Cris? É claro. o que eu menos vou, porque no final das contas, a gente tem tanta coisa para fazer acontecer e é por pouco tempo, né? Porque no final eu tenho um tempo, né? Eu tenho um ciclo. O meu mandato, quando eu sair daqui, já está extinto. Lá também tem isso. Vai chegar uma hora que ele acaba. E a pressa é porque a gente realmente acredita que há uma base necessária para que a gente possa dar os próximos passos para esse outro universo que vai acontecer. Tem gente reclamando, não, vai acontecer, gente. Claro que não vai destruir o resto. A gente já sabe, não é isso. Não é sobre isso. Mas você vai ter que dialogar com tudo. Você vai ter que dialogar com tudo. Genial. Secretária, muito obrigado. Eu fico muito feliz que você tenha vindo aqui. Imagina, Eu acho que é muito importante para a gente, quem está assistindo, quem muitas vezes pergunta para onde essa indústria da economia creator e da economia criativa, para onde a gente vai, ela passa por políticas públicas também. Ela passa pela união entre o setor privado e o setor público. É fundamental, não tem como isso estar desassociado de forma alguma.
Então é importante que se conheça o que está sendo feito para conhecer, para cobrar, para pedir, para Claro, usar, para óbvio. usufruir, Para dar né? sugestão, a Sugerir. gente só vai fazer melhor se todo mundo quiser realmente ir para um caminho melhor, É entendeu? isso aí. Mas, ó, fica aqui, eu sei que vocês vão estar lá na SXSW, e aí a gente faz o próximo lá. Ah, adorei essa ideia. Já temos aqui um Flintcast lá no SX. E o diálogo é muito importante sempre, diálogo super aberto. Tenho certeza que as redes da secretária estão abertas também para conversa. Ela tem uma equipe cuidando, ela olha também. A gente aqui na Flint, LinkedIn, enfim. Canal para se comunicar, a gente não falta, né, não falta. E a secretária? Então, secretaria tá lá, minha porta tá aberta, todo mundo fala, eu não fecho, só fecho quando eu tenho reunião, mas às vezes nem quando eu tô em reunião, então vai entrando gente, tá Sim. tudo certo. é isso aí. Igual coração de mãe que É isso fala, aí, né? sabe? Aqui cabe, até porque a cultura é isso mesmo, sempre cabe mais um, e mais um bocadinho, e se apertar, levanta o bracinho, aperta e cabe mais ainda. Vamos nessa. É isso aí, um ajudando o outro, a gente consegue. Eu espero vocês no próximo episódio do Flintcast com outro convidado ou convidada, que eu não vou contar quem é ainda, tão interessante quanto a secretária Marília. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Flintcast. Esse foi mais um episódio do Flintcast, o ponto de encontro da Creator Economy. Aproveite para seguir a Flint nas redes sociais.